Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental componente matemática, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Barros, vamos trabalhar um pouco agora com as atividades então que ficou para você resolver sobre simplificação de radicais, tá? Então estamos revendo aí as operações de radicais e estamos então na parte onde a gente vai fazer simplificação. Então pegue seu caderno de aula, né? Você que já tem seu exercício feito, importante sempre, pessoal, estar com esse exercício resolvido, tá? Para depois assistir a aula, porque você só aprende matemática se exercitar a matemática, tá? Então tem que fazer essas atividades, tem que tentar entender como que funciona esta simplificação de radicais. É uma série de regrinhas, uma série de pautas, né, que a gente tem que entender o conceito para fazer a simplificação de radicais. Ah, vamos à aula então? Correção. Não esqueça aí de registrar seu nome na live, né? Registrar seu nome no chat. Você que está assistindo esse vídeo, deixe seu nomezinho lá no chat do link, né? No chat do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, em qualquer rede, para marcar presença, para mim saber que você assistiu essa aula, tá? Então é importante, mesmo que você esteja usando a conta de alguém, deixar o seu nome verdadeiro. Então deixa assim, deixa seu nome e a escola. Nome e escola, tá? Nome e a escola pra gente então, para saber, do professor saber se você assistiu essa aula realmente ou não, tá? Mesmo assim, seu caderno, complete seu caderno. Você não tem como assistir, pega no colega, né? Tenta fazer exercício, tenta deixar o mais completo possível. Essas aulas, elas vão ser, quando eu voltar nas aulas presenciais, uma das avaliações é o caderno de aula de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. Questão número 1. Retirando os fatores do radicando, escreva da forma mais simples possível cada um dos radicais. Então, essa questão 1, eu já posso analisar o seguinte, ó. Notem que sempre que eu consigo, né, simplificar índice com expoente do radicando, esse número sai para fora. Então, quer dizer que ó, o índice aqui é 2, certo? O índice é 2. E você tem ali 11 elevado ao quadrado. Então quer dizer que esse 11 elevado ao quadrado pode sair para fora do radical. Então a resposta da letra A fica assim. Fica assim. O 11 sai para fora do radical, vezes raiz quadrada de 3. Ó. Então consegui tirar esse 11 para fora do radicais, porque eu tenho o índice e expoentes iguais. Letra B, novamente, ó, tem o índice 6, expoente 6. Quer dizer que esse 2 consigo tirar para fora do radical. Então a letra B, a resposta vai ficar assim. 2 raiz sexta de 7 que ficou lá dentro. Aqui, o índice é 5. Quem eu consigo tirar já de aqui dentro? Eu consigo tirar o 2 e consigo tirar esse 5. Consigo tirar o 2 e consigo tirar esse 5. Então a letra C fica a seguinte situação. 2, sai o 2, sai o número 5 multiplicando, raiz quinta de 3. E quanto que é 2 vezes 5? Multiplicando os números inteiros aqui. 2 vezes 5 é 10. Raiz quinta de 3. A letra D, ó. Que índice que eu tenho aqui, pessoal? Ah, professor, o índice não aparece. Bom, o índice 2. E aqui dentro é o expoente 3. Como é que fica aqui, então? O que eu posso fazer aqui? Notem que esse expoente 3, eu posso desmembrar ele. Posso escrever um 6 na 2. Quanto falta para completar um 3 nos expoentes? Falta o 1, né? Ó, 2 mais 1, 3. Então, eu reescrevi isso aqui neste formato aqui. Logo, o que você percebe? Consegue tirar um 6 e sobra aqui dentro um 6. Então fica assim, 6 raiz quadrada de 6. Esta é a resposta da letra D. Tá? Tem que entender esses conceitos, né? Tem que achar um jeito de entender esses conceitos. Questão 2.
Vamos para a questão 2, então. Bom, nos radicais seguintes, o número x e o número y, então o número x e o número y, são números reais positivos. Nessas condições, simplifique cada radical retirando os fatores do radicando. Então, letra A. O que você tem aqui em cima? Que índice você tem aqui em cima? O índice é 2. Então, como é que você vai reescrever a letra A? Você tem, então, raiz quadrada de x elevado na 5. Então, vamos começar a botar aqui um x elevado ao quadrado. Bom, ainda dá para escrever mais um quadrado? Dá, porque 2 mais 2 é 4. Dá para escrever mais um quadrado? Não, porque 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6. E aqui tem que dar quanto? Tem que dar 5. Então, vamos botar o x. Então, eu posso reescrever isso aqui assim, né? Ó, 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Dá aquele 5 lá de dentro. Com esses dois aqui, que tem expoente 2, por que eu botei expoente 2? Porque o índice é 2. Então, quer dizer que eu consigo tirar da raiz esses 2x daqui de dentro. Então, fica assim. X sai uma vez, x sai duas vezes, e fica lá dentro da raiz ainda um x. Agora, perceba, quanto que é x vezes x? Conserva a base e faz o que com os expoentes? A gente soma, né? Se lembra da propriedade de multiplicação? X mais x é x ao quadrado. Raiz quadrada de x. Então, resposta da letra A, x ao quadrado, raiz quadrada de x. Tá? Letra B. Quer dizer, começar aqui a letra B. Ó, raiz cúbica de y na quarta. Então, o índice é 3. Consigo escrever um y na terceira? Sim, consigo, porque 4 menos 3 sobra 1. Então, ainda vai sobrar aqui dentro um y na 1. Ó. Como é que eu confiro? 3 mais 1 tem que dar o valor daqui de dentro, que é 4. Quem consegue sair para fora do radicando? O y na terceira. Por quê? Expoente e índice iguais. Então, sai o y e sobra lá dentro quem? Y, raiz cúbica de y na 1. Precisa aparecer 1, professor? Não, não precisa aparecer, né, meu querido? Então, resposta, y vezes raiz cúbica de y. Tá? Letra C. Ó, qual é o índice, meu querido? Tá aparecendo? Não, então o índice é 2. Quer botar o 2 aqui para não se perder? Não tem problema. Coloca o 2. É y na 9. Então eu vou escrevendo ele até chegar o expoente 9 de 2 em 2. Então eu posso escrever x ao quadrado. Bom, sobrou quanto ainda? 9 menos 2 sobra 7. Ainda dá para escrever x ao quadrado. Que 2 mais 2 dá 4. Ainda dá para escrever x ao quadrado. 4, 5, 6. Ainda dá para escrever x ao quadrado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ainda dá para escrever ainda um x na 1. A soma desses expoentes aqui em cima tem que dar o 9. Então, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Quantas vezes eu consigo tirar o x daqui de dentro? Ó, uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, eu consigo tirar esse x na quarta. Né? Não está repetindo 4 vezes esse x aqui? Então, x elevado à quarta potência. Raiz de sobrou quem? Sobrou o x. Tá? Resposta, então. X na quarta potência, raiz quadrada de x. Tá? Letra D. Vou tentar colocar D aqui embaixo. Raiz quinta de y na 12. Então, vamos começar com y na 5. Bom, 5 mais 5 é 10, né? Então, eu consigo botar mais um y. E sobra quanto para chegar a 12? Sobra 2, ó. 5 mais 5, 10, mais 2, 12. Quantos y eu consigo tirar daqui de dentro? Ó? Consigo tirar este e consigo tirar este. Quantas vezes o y se repete? 2 vezes. Então, eu consigo fazer y ao quadrado.
raiz quinta, quem sobrou? O y ao quadrado. Tá? Aqui não tem quadrado. Tem y ao quadrado, tiro duas vezes e sobrou ainda um y ao quadrado. Então, resposta. Resposta, então. Vamos botar aqui y ao quadrado vezes a raiz quinta de y ao quadrado. Tá? Y ao quadrado vezes raiz quinta de y ao quadrado. Vou pegar aqui meu gabarito só para a gente dar uma conferida nessas questões. Próximo, então. Letra E. Letra E. Notem que eu tenho x ao quadrado e y à terceira. Então, eu posso reescrever assim, ó. Vamos começar. X ao quadrado, aqui o índice é 2, né? Então, x ao quadrado já sei que vai sair. Vamos repetir. O y. Posso reescrever esse y à terceira como? Um y ao quadrado, correto? E ainda sobra quem? Sobra aí o y na 1, porque 2 mais 1 é 3. Quem sai para fora da raiz? O x e sai também o y. Raiz quadrada de y. Pronto, resposta. Ó, xy, raiz quadrada de y. Letra F. Última letra F é que é assim. Temos então raiz quinta de quem? O x na quinta, que eu sei que vai sair, vezes o y na 7. Posso escrever como? Posso escrever um y na 5 e para fechar 7 sobra 2. Agora então, sai o x, porque aqui, né, sai esse x e sai esse y. Então sai xy, raiz quinta de y ao quadrado. Resposta: x vezes o y, raiz quinta, não posso esquecer os índices, de y ao quadrado. Tá? Então, são as questões da número 2 aí, né? Questões da número 2. Não esqueça de registrar seu nome aí no chat e a escola que você estuda. Tá? Questão 3. Agora, então, a gente vai ter que começar a fatorar números. Fatore o número que aparece no radicando e, a seguir, simplifique cada um deles, retirando os fatores do radicando. Então, vamos começar com o número, letra A. Começar a fatorar o 75. 75 é par ou é ímpar? É ímpar, não dá por 2. Será que dá por 3? Vamos somar 7 mais 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 mais 1 dá 13. Então, esse número aqui dá para dividir por 3. Quanto que é 75 divididos por 3? Você vai dizer que é 25. 5 mais 2, 5, 6, 7. Não dá mais por 3, então dá por 5. 25 por 5 dá 5. 5 é um número primo que só dá por ele mesmo e dá 1. Bom, fatorado os números, você vai olhar o índice. Que índice está aqui em cima? Índice 2. Então, vamos agrupar lá números de 2 em 2. Então, temos um 3 vezes aqui. Quantas vezes o 5 apareceu? 2. 5 ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que eu posso reescrever aquele 75 assim, ó. 3 vezes 5 ao quadrado. Como aqui o índice é 2 e aqui também, então aquele 5 sai para fora da raiz. Então vai ficar 5 raiz de 3. Resposta da letra A. 5 raiz de 3. Tá? Fazer a letra B? Letra B. Fatorar o 700. Bom, 700 é um número par, então já sei que dá por 2. Metade de 700. Né? Metade de 7 é 3. Sobra 1. 3 para cada lado sobra 1. Metade de 10 é 5. Metade de 0 é 0. Não tem.
350. Termina em par, ainda dá por 2. Metade de 13 é 1 para cada lado, sobra 1. Metade de 15 é 7 para cada lado, sobra 1. Metade de 10 é 5. 175. 175 não dá mais por 2. Será que dá por 3? 5 mais 7 dá 12. Com mais 1 dá 13. 3 mais 1 dá 4, não dá por 3. Então vamos ver se dá por 5. Por 5 dá porque ele termina em 5, né? 17 por 5 é 3. 3 vezes 5, 15. Sobra 2. 25 por 5 é 5. Então deu 35. Termina em 5, ainda dá por 5. 35 por 5 eu sei que é 7. E 7 é o número primo. Aí termina aí. Agora, qual é o índice? Índice 2. Então, vou fazer grupos de 2. Então, quantas vezes o 2 apareceu aqui? Então, aqui eu posso fazer um 2 ao quadrado. Aqui, posso escrever 5 ao quadrado. E aqui sobrou ainda o 7. Colocando na raiz quadrada. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7. O que quer dizer esses números aqui? É o 700 escrito na forma fatorada. Tá? Tirando esse 2 e esse 5, sai para fora da raiz porque aqui é o índice 2, fica como então? Eu tenho 2 vezes 5 raiz quadrada de 7. Quanto que é 2 vezes 5? 10. Tenho 10 raiz quadrada de 7. Tá? Então aqui a questão, resposta é 10 raiz quadrada de 7. Esta é a forma fatorada desta questão, tá bom? Vamos colocando a letra C aqui, diminuir aqui o risquinho. Letra C. C. 250 fatorado, vamos lá, 250, vou fatorar o 250. Já sei que ele é par, então ele dá por 2 porque ele termina em 0. Então, aqui dá 1, metade de 2, metade de 5 é 2, sobra 1, metade de 10 é 5, 125. 5, 6, 7, 8, não dá mais por 2, não dá nem por 2, nem por 3, então dá por 5. Metade de 12 é 2, 2 vezes 5, 10, sobra 2, vai aqui. Metade de 25 é 5. 25 dá por 5, e 5 termina em 5, não sobrou nada. Qual é o índice agora, meus queridos? Agora o índice é 3, então tem que tentar fazer grupinhos de 3 lá. Então o 2 aparece uma vez, só o 2. Aqui, ó, grupinhos de 3, ó, 5, 5, 5. Quantas vezes o 5 apareceu aqui? 3. Então quer dizer que esse número eu posso escrever o raiz cúbica de 250 assim. 2 vezes 5 na terceira. E aí eu uso aquela propriedade. Expoente e índice iguais, o 5 sai para fora da raiz. 5 raiz de 2. Tá? Resposta então da letra aqui, 5 raiz de 2. Tá? 5 raiz de 2. Letra D. Vamos passar para a letra D. Vamos seguir aqui embaixo. Vamos ver se tem espacinho aqui. Descer um pouquinho mais a régua. Tem, acho. Letra... Botar a letra D aqui assim. Vamos lá. 192. Fatorando 192. Bom, ele é par, dá por 2. Metade de 19. Você vai me dizer que aqui é 9 vezes 2, 18. Sobra 1, dá 12, dá 96. Ainda dá por 2. Metade de 96. 4 para cada lado sobra 1, 16, metade de 16 é 48. Ainda dá por 2, 24. Ainda dá por 2, 12. Ainda dá por 2, 6. Ainda dá por 2, 3. 3 é primo, só dá por ele mesmo. Quantas vezes o 2 apareceu aqui? Isso é importante, né? Vamos ver o índice. Vou pegar minha caneta errada aqui, pegar a caneta vermelha. O índice... Notem que o índice agora é 5. Então, vamos fazer grupos de 5. Apareceu o 2 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui é um 2 na quinta. Ó. Até aqui é um 2 na quinta. Sobrou quem? Sobrou ainda um 2 sozinho.
que é esse aqui, e sobrou ainda um 3. Então eu posso reescrever esse número 192 assim, né? Raiz cúbica, raiz quinta de 2 elevado na quinta, vezes 2, vezes 3. Com isso, esse 5 e esse 2 sai para fora do radicando. Tenho 2, raiz cúbica de 2 vezes 3, 6. Então, resposta, 2, raiz cúbica, raiz quinta, não é cúbica, raiz quinta de 6. Tá? 2, raiz quinta de 6. Tá bem? 176, letra E. Vamos botar aqui assim a letra E para ver se cabe toda. Deixa eu ver se eu já tenho essa fatoração em algum lugar. Não. Então, vamos lá. 176. Bom, é um número par. Se é um número par, dá por 2. Metade de 17 é 8. 8 para cada lado, sobra 1. Metade de 16 é 8. Pronto. Ainda dá por 2. Metade de 8 é 4. Metade de 8 é 4, ainda dá por 2. Metade de 4 é 2. Metade de 4 é 2, ainda dá por 2. Metade de 2 é 1, metade de 2 é 1, e agora 11 também é primo, só dá por 1. Quantas vezes o 2? Qual é o índice? O índice é aquilo que eu falei, o índice é 4. Então eu vou fazer grupinhos de 4. Apareceu o 2 quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então isso aqui já posso escrever 2 na quarta. E apareceu o número 11 uma vez. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever assim, né? Raiz quarta, esse número 176 é 2 elevado na quarta vezes 11. O 2 na quarta com o índice 4 sai para fora da raiz. Então, fica 2 raiz quarta de 11. Então, ó, 2 raiz quarta de 11. Tá? Letra F. 800. Vamos fatorar o 800 agora. Tá? 800. Bom, 800 dá por 2. Metade é 400. Dá por 2. Metade é 200. Dá por 2. Metade é 100. Dá por 2. Metade é 50. Dá por 2, metade é 25. Dá por 5, dá 5. E dá 5, termina aí. Qual o índice? Índice é 2. Então vamos botar os grupos de 2 em 2 aqui. Uma vez posso escrever. Uma vez. Aqui não peguei caneta. Uma vez, aqui é vermelho. Aqui 1. Agora sim. Uma vez o 2 elevado ao quadrado. Aqui de novo. 2 elevado ao quadrado, sobrou um 2 sozinho, e aí que eu posso escrever ainda um 5 elevado ao quadrado. Com isso eu posso reescrever esse número assim, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes ainda quanto? Vezes 2, e ainda um 5 ao quadrado. Quem sai para fora da raiz? Sai este, né? Então sai 2 vezes 2, vezes 5, e sobra lá dentro ainda um raiz de 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20. Então a resposta aqui é 20 raiz de 2. Então, 20 raiz de 2. Tá? Falta a letra G e a letra H. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Faltou espaço ali, né? Se eu consigo duplicar. ADD uma nova aqui. Não. E aí eu vou duplicar. Ou não consigo duplicar. Deixa eu ver se eu consigo mexer no tamanho dessa aqui. Resize. Preciso aumentar mais para baixo. Vamos botar aqui deixa eu ver se é para baixo é o reach. Keep aspect. Vou botar um 8. O canvas em porcentagem. Não, resize mesmo. Vou botar um 6, um 8 para baixo. 8. Ok. Deixa eu ver se ela vai.
Ah, ela estica. Ctrl Z. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Resize. Ela só estica a imagem, ela não aumenta para baixo. Precisa de mais um espacinho aqui embaixo, né? Para não quero apagar lá em cima. Bom, então eu vou botar um layer 11. E apago aqui no 11. Acho que a gente vai dar certo, né? Apago aqui no 11, ó. Não consigo apagar no 11 porque o 11 não tem nada. Tem que apagar no 3. Então vou fazer o seguinte, então. Vou copiar de novo lá. Tem problema, pessoal. A gente vai aprendendo. Faltou espaço ali, mas eu faço aqui, ó. Vou pegar o arquivo de novo e trazer o pedacinho ali. Questão 5, né? Trazer só aquelas outras duas ali, tá? Rapidinho aqui, ó. Falta a letra G, que tá até sem raiz, né? A gente vai botar a raiz nela, e a letra H. Aqui. E aqui vai ser a continuação. Ctrl V. Pronto. Letra G e letra H. Aqui tem uma fotoimpressão, mas aqui tem uma raiz, tá? Raiz quadrada de 1800. Já vamos fazer ela, então. Letra G. Vou colocar aqui assim. Letra G. Fatorar o 1800. Bom, 1800 dá por 2, né? Par dá por 2. Metade de 18 é 9. Pronto. Dá por 2 ainda. Metade de 9, você vai me dizer que dá 4 para cada lado e sobra 1. Dá, né? Metade de 10 é 5 e o 0 abaixo. Ainda dá por 2. Metade de 4 é 2. Metade de 5 é 2 para cada lado e sobra 1. Metade de 10 é 5. Bom, 225 já não dá mais por 2. 5, 6, 7, 8, 9, mas dá por 3. 22 por 3 é 3 vezes 7, 21, sobra 1. 15 por 3 é 5, 75. 75 ainda dá por 3, né? Aqui 2 vezes 3 é 6, sobra 1. E 15 por 3 é 5, 25. 25 não dá mais por 3, então dá por 5. E aqui dá por 5 e termina. Como é que ficou a fatoração? O índice lembre-se, o índice é 2. Então, grupinhos de 2, ó. 2 aqui, 2 elevado ao quadrado. Sobrou esse 2, vou botar aqui. Aqui dá para fazer um grupinho de 3, 3 ao quadrado. E aqui dá para fazer o de 5, 5 ao quadrado. Então, esse número 1800 fatorado, a gente pode reescrever assim. 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Quem sai para dentro do radicando? Sai esse 2, que eu vou usar aqui, sai esse 13 e sai esse 5. Então fica 2 vezes 3 vezes 5. Sobrou alguém? Sobrou lá dentro o raiz de 2. Vamos multiplicar aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então a resposta é 30 raiz de 2. Aqui, 30 raiz de 2. Letra H. Fazer H aqui assim. Opa, mexi na H. Vamos lá. Fatorar o 375. Já estou vendo que ele não dá por 2, porque ele é um número ímpar, né? Então vamos ver se dá por 3. 7, 8, 9, 10. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6, dá por 3. Bom, 3 por 3 dá 1. 7 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6, sobra 1. 15 por 3 dá 5. Vamos ver aqui. 5, 6, 7, 8. Já não dá mais por 3, só dá por 5. 12 por 5 é 2. 2 vezes 5, 10. Sobra 2. 25 por 5 é 5. 25 dá por 5, dá 5 e dá 5. Qual é o índice aqui, pessoal? O índice é 3. Se o índice é 3, é grupos de 3. Então apareceu o 3 uma vez, expoente 1, e apareceu o 5 3 vezes na fatoração. Então quer dizer que eu posso escrever esse número assim. Raiz cúbica de 5 na terceira vezes 3. Consigo tirar o 5 de dentro da raiz, ó. Então consigo escrever assim, 5 raiz cúbica
de 3 na 3. Então, ó, 5 raiz cúbica de 3. Pronto. Né? Aqui também é da questão nós estamos, questão 3, é isto? A continuação da questão 3. Ufa, próxima. Questão 4. Tá aqui mesmo, questão 4. Ó, considere os seguintes valores. Raiz de 2, aproximadamente 1,41. Raiz de 3, 1,73. Raiz de 5, 2,23. E raiz de 6, 2,44. Então, já estou te dando alguns valores de algumas raízes. E usando esses valores, simplifique os radicais e dê o valor de cada um na forma decimal. Então, vamos lá. Começamos aqui com a letra A. Vamos começar aqui embaixo agora. Fazer diferente. Aqui. F1, F2, A. Letra A. Opa. Não botei aqui. Que é assim. Agora sim, meus queridos. Letra A. Primeira coisa é fatorar o 50. Ver se dá para tirar alguma coisa dentro da raiz. Então, vamos lá. 50. É par, né? Se é par, dá por 2. Metade de 50 é 25. 25 já não dá mais por 2. 5 mais 2 dá 7, não dá por 3. Só dá por 5. Dá 5 e dá 1. Qual é o índice ali? Todos são índice 2. Então, posso reescrever esse número assim. Tá? 2 uma vez apareceu. 5 ao quadrado. Tá? Notem que esse 5 ao quadrado vai o que vai sair para fora da raiz. Então, aqui vai ficar igual a quanto? 5 raiz de 2. Só que eu estou dando o valor da raiz de 2. Quanto que é a raiz de 2? 1,41. Então, vai ficar 5 vezes 1,41. Quanto que é 1,41 vezes 5? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5 com 1, 7. Quantas casas após a vírgula? 1, 2. Então, a resposta é 7,05. Tá? 7,05. Letra B. Vamos ver se entendeu, então. Primeira coisa, fatorar o 27. Fatorar o 27. 27 dá por 2? Não. 27 você sabe que dá por 3. Dá 9, que dá por 3. Dá 3, que dá 1. Pronto. Que dá 3 ainda, né? Esqueci de botar ali. Vou arrumar aqui. Que ainda dá 3. E aí sim 1 que vai lá embaixo. Agora sim. Bom, notem que eu posso reescrever este número assim. Então, o 27 ele pode ficar neste formato aqui, ó. São grupos de 2, então apareceu 3 uma vez, vezes 3 ao quadrado. Então, eu posso reescrever o 27 assim. 3 ao quadrado, vezes 3. Logo, esse 27 pode ser escrito assim, 3 raiz de 3. A raiz de 3 você tem. Quanto que é a raiz de 3? Tá? Olha lá. 1,73. Então, vamos agora fazer o quê? 3, que multiplica a raiz de 3, que é 1,73. Logo, eu tenho, então, 1,73 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Quantas casas após a vírgula? 1, 2. Então, aqui, 1, 2. A resposta aqui é 5,19. Tá? 5,19. Letra C. Letra C. Fatorar o número 80. Bom, 80 dá por 2. Metade de 80 é 40. 40 ainda dá por 2. Metade de 40 é 20. Que ainda dá por 2, metade de 20 é 10, que ainda dá por 2, metade de 10 é 5, e 5 só dá por ele mesmo. Então, você pode reescrever esse número assim, tá? Que
saiu 2 ao quadrado, aqui saiu 2 ao quadrado e aqui sobrou um 5. Então, posso reescrever assim. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Logo, posso reescrever 2 vezes 2 que sai da raiz, raiz quadrada de 5. E 2 vezes 2 é 4 raiz quadrada de 5. Eu tenho raiz quadrada de 5? Tenho. É 2,23. Então, é 4 que multiplica 2,23. E aí, então, eu tenho 2,23 vezes 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. E 4 vezes 2, 8. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então, é 8,92. Tá? Letra D. Fatorar o 150. Vamos lá. 150 dá por 2. Metade, né? Metade de 15, você vai me dizer que é 7, sobra 1. E 10 por 2 dá 75. 75 a gente já viu que dá por 3. Tá? Em alguma dessas nossas fatorações da aula de hoje. 7 por 3 é 2 vezes 3, 6. Sobra 1. 15 por 3 é 25. 25 só dá por 5. Dá 5. Dá 5 e sobra 1. Agora, posso reescrever esse número assim, então. Uma vez o 2, uma vez o 3 e ainda posso escrever 5 ao quadrado. Posso reescrever ele na raiz assim. 2 vezes 3, que vão ficar aqui dentro, vezes 5 ao quadrado, que vai sair para fora. Então, vai ficar 5 raiz de 6, né? Porque 2 vezes 3 é 6. A raiz de 6 você tem? Tem, tá lá, 2,44. Então, é 5 vezes 2,44. 2,44 vezes 5. Temos o seguinte, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. E 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Quantas casas após a vírgula? 2. Então, 12,20 ou 12,2, né? Aí depende. 2,20 ou 2,2. Tá bom? Tá difícil? Então, cara, tem que... Matemática é uma sequência. Você tem dificuldade em tabuada, dificuldade de divisão, dificuldade de multiplicação, aí que tá o difícil. Não que a ratização seja difícil. Claro, tem que ter um treino, uma mente apurada, né? E isso só se descobre treinando a matemática mesmo. Letra E. Fatoral 200. Vou tentar botar todos aqui, né? Tentar fazer o 200 bem pequeno aqui. 200. Bom, dá por 2, dá 100. Dá por 2, dá 50. 50 eu sei que dá por 2, que eu já estava vendo ali. Dava 25, dá por 5, dá 5. E dá 5. Esse aqui é o 200, tá? Quando eu cheguei no 50, já peguei aqui, ó. Na letra A já tinha dado 50. Como é que fica, então? Como é que ficou? 2 ao quadrado, um grupinho de 2 aqui, sobra esse 2 sozinho, e um grupinho de 5 ao quadrado. Quer dizer que o 2 e o 5 vão sair para fora da raiz, porque eu posso reescrever essa raiz quadrada assim, ó. 2 ao quadrado, vezes o 2 que vai sobrar, vezes o 5 ao quadrado que vai sair. Logo eu tenho 2 vezes 5, raiz quadrada de 2. E 2 vezes 5 é 10 raiz quadrada de 2. Só que a raiz quadrada de 2 eu tenho o valor. Então, é 10 vezes... Quanto que é a raiz quadrada de 2? 1,41. O que é uma multiplicação por 10? Esta vírgula anda uma vez para cá. Anda a quantidade de zeros representados. Se eu tenho um zero aqui, ela vai andar uma vez para cá. Ela sai daqui e vai parar aqui, ó. Então, a resposta é 14,1. 14,1. Vamos fazer a letra
Vou pegar aqui a caneta, letra F aqui embaixo. Se dá. 500 agora, fatorando 500. Tá? Tá por 2, isto. Dá 250, metade. Ainda dá por 2, dá 1. Metade de 5 é 2. Metade de 10 dá 125. 125 não dá mais por 2. E também não dá por 3, né? 5, 6, 7, 8. Então dá por 5. Metade de 125 é 125 por 5, 12 por 5 dá 2, sobra 2, dá 25, dá 5. Aqui dá 5, aqui dá 5 e aqui dá 5. Quantas vezes apareceu aqui? Grupinhos de, o índice é 2, né? Então 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, e sobrou aqui ainda 5. Posso reescrever então a letra F assim, né? 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 5. Quem sai para fora da raiz? Saiu 2, saiu 5 e sobra 5. 2 vezes 5 é 10. 10 raiz quadrada de 5. Bom, então tenho 10, o valor da raiz quadrada de 5 é 2,23. Lembrem daquela história que eu falei para vocês? Da vírgula. Se a vírgula está aqui e é uma multiplicação por 10, ela anda a quantidade de zeros que tem na multiplicação. Só tem um zero, então ela vai andar uma vez. Então a vírgula vai parar aqui. Então a resposta é 2. Botei a vírgula aí errado. É 2. Vou arrumar. 22, na verdade, vírgula 3. A vírgula estava aqui, ela andou uma casa decimal e parou aqui. Então, 22,3. Tá? Questão 4, né? Questão 4. Vamos lá. Questão 5. Questão de número 5. Bastante fatoração, né? Um terreno é quadrado. Bom, o que é um terreno quadrado, né? Um quadrado é uma figura que tem o quê? Os 4 lados são iguais. Os 4 lados são iguais. E a área dele, a área dessa figura é 5.184 metros quadrados. Qual a medida de cada lado? Qual a medida de cada lado? Então vamos misturar um pouquinho de conhecimento que você já tem. Eu sei que a área do quadrado é dado como? É lado vezes lado. E essa área do quadrado, então, representa assim, lado elevado ao quadrado. Tá? Esta é a fórmula de área de uma superfície de um quadrado. Tá? Você tem a área, então você tem o A. Então você tem 5.184. E você quer descobrir o lado, que na fórmula está ao quadrado. A dúvida é, a pergunta é, aquilo que a gente já viu na potenciação, como é que eu tiro esse quadrado de cima do lado? Como é que se faz? Propriedade de potenciação. Tira a raiz dos dois lados da igualdade. Raiz quadrada de 5.184 é igual a raiz quadrada de L ao quadrado. Desse lado aqui a gente vai ter que fatorar esse 5.184. Vamos fatorar. 5.184. Fatorando. 5 termina em 4, dá por 2. Bom, metade de 5 é 2 para cada lado e sobra 1. Metade de 11 é 5 para cada lado, sobra 1. Metade de 18 é 6, metade de 4 é 2. Ainda dá por 2. Metade de 2 é 1, metade de 5 é 2 para cada lado, sobra 1. Metade de 16 é 8 e metade de 2 é 1. Não dá mais por 2. Tá? Então, 1.000 que tá errado, né? Metade de 18 não é 6. Achei um erro aqui, pessoal. Vou fatorar de novo, tá? Porque como tá errado, vamos fatorar de novo. Metade de 18 não é 6, é 9. Depois vai dar errado. Vamos de novo. 5, 1, 8, 4. Eu disse que dava por 2. Aqui.
Realmente dá por 2 porque é par. Onde que eu errei? Aqui, ó. Metade de 5. Bom, 2 para cada lado sobra 1. Metade de 11, 5 para cada lado sobra 1. Metade de 18 é 9, eu tinha colocado 6. Metade de 4 é 2. Ainda dá por 2. Metade de 2 é 1 para cada lado, não sobra nada. Metade de 5 é 2 para cada lado, sobra 1. Metade de 19, de novo, né? É 9 e agora sobra 1. Metade de 12 é 6. Dá por 2. Metade de 12 é 6. Metade de 9 é 4 para cada lado, sobra 1. Metade de 16 aí 5 é 8. Ainda dá por 2. Metade de 6 é 3. Metade de 4 é 2. Metade de 8 é 4. Ainda dá por 2. Metade de 3 é 1. Sobra 1. Metade de 12 é 6. Metade de 4 é 2. Ainda dá por 2. Metade de 16 é 8. Metade de 2 é 1. Não dá mais por 2. 81 dá por 3. Bom, 8 por 3 é 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 7, 8, sobrou 20, sobrou 21. 21 por 3 é 7. 27 por 3 é 3, dá 9. Aí sim, aqui já é familiar. Dá 3, dá 3, dá 3 e dá 1. Terminou. Qual é o índice? É 2. Então, grupinhos de 2, pessoal. Ó. Aqui, 2 ao quadrado. Aqui, 2 ao quadrado. Aqui, 2 ao quadrado. Aqui, 3 ao quadrado. E aqui, 3 ao quadrado. Desse lado, então, eu posso reescrever assim. Aqui faltou um 3. Esse número aqui é exatamente isso aqui fatorado. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Este é o número 5.184 fatorado. Aqui, L é o quadrado. Com esse quadrado, com esse índice 2, esse L sai para fora da raiz. Então, já consegui eliminar a raiz ali. Quantos números saem para fora da raiz? Todos, né? Ó. Corta esse 2, esse 2, esse 2, esse 2, esse 2, com o índice 2. Todos saem para fora da raiz. Então, aqui fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 é igual a L. Logo, eu tenho, então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E aí, 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. Então, L é igual a 72 metros. Pronto. Bem questões que eu gosto de botar numa prova, né? Atenção, ó. Bem questões que eu gosto de colocar numa prova. Tá a dica aí. Questão 6. Questão 6. Outra questão que eu gosto de botar em prova. Sabendo que x é raiz quadrada de 2.304 e y é raiz sexta de 64, qual é a razão, qual a divisão de x por y? Então vamos começar devagar. Vamos começar a ver quanto que vai dar para fatorar esta raiz quadrada aqui. Ó. Será que tem divisão exata essa raiz? Tem a raiz quadrada exata? Como é que eu sei? Bom, fatorando, vamos fatorar. 2.304 fatorado. É par, dá por 2. Metade de 2 é 1, metade de 3 é 1, sobra 1. Metade de 10 é 5 e metade de 4 é 2. Ainda dá por 2 porque é par. Metade de 11 é 5 e sobra 1. Metade de 15 é 7 e sobra 1. Metade de 12 é 6. Ainda dá por 2. Metade de 5 é 2 para cada lado e sobra 1. Metade de 17 é 8 para cada lado e sobra 1. Metade de 16 é 8. Ainda dá por 2. Metade de 2 é 1, metade de 8 é 4, metade de 8 é 4. Ainda dá por 2. 14 por 2 é 7, 4 por 2 é 2. Ainda dá por 2. Metade de 7 é 3 para cada lado e sobra 1. Metade de 12 é 6. E ainda dá por 2. Metade de 3 é 1 para cada lado e sobra 1. Metade de 16 é 18. Ainda dá por 2. Metade de 18 é 9. Já ia botar um 6 ali, né? 9 vezes 2, 18. É 9.
E aí 9 não dá mais por 2. Mais 9 dá por 3, que dá 3, que dá 3, que dá 1. Então, qual é o índice? O índice é 2. Né? O índice é 2, então grupinhos de 2. Ó. Aqui tem um 2 ao quadrado. Aqui, 2 ao quadrado. Aqui, 2 ao quadrado. Aqui, 2 ao quadrado. E aqui, 3 ao quadrado. Quer dizer que todos esses números vão sair da raiz. Então, eu posso reescrever essa raiz assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. São quantos? 1, 2, 3, 4. Vezes ainda 3 ao quadrado. Com isso, todos esses números saem para fora da raiz. Então, é uma raiz exata. 2, 2, 2, 2, 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 8. Não, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 48. Então, a raiz quadrada de 2034 é 48. Então, x é igual a 48, né? Porque o x diz que é igual a esse número aqui. Agora vamos ver a raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64. Então, vamos fatorar o 64 primeiro, para saber se é uma raiz sexta exata. Dá por 2, metade de 6 é 3, metade de 4 é 2. Dá por 2. Metade de 3 é 1, sobra 1, e metade de 12 é 6. Ainda dá por 2, metade de 16 é 8, que dá por 2, metade de 8 é 4, que dá por 2, metade de 4 é 2, que dá por 2, e terminou. Qual é o índice? 6. Então, que apareceu o número 2 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, exatamente o que a gente precisa. Sobrou 1? Não. Então, eu posso reescrever esse número assim. 6 raiz de 2 na sexta. Como eu tenho esses 2, então a resposta aqui é 2. Então quer dizer que o y é igual a 2. Agora vamos finalizar o cálculo, porque eu quero saber a razão de x divididos por y. Tem o valor de x? Tenho. É 48. Então aqui eu quero saber x divididos por y. E tem o número de y? Tenho. É 2. Qual é a metade de 48? Metade de 48 é 24. Então a resposta aqui é 24. Resposta 24. Tá? Bem, questões também que eu gosto de botar numa provinha, hein? Oh, beleza. Aí que eu me refiro. Questão 7. Questão 7. Transforme as expressões em um só radical e depois calcule o valor de cada uma. Então vamos usar aquela propriedade, ó. Se lembrem? Tá? Primeiro vamos fazer aqui, ó. Vamos começar esse aqui de dentro. Tá? Então você tem o seguinte, letra A. Temos o seguinte, raiz quadrada de raiz quadrada de. Deixa eu ver como é que podemos fazer. Tranquilo, dá pra fazer assim, depois eu posso também, podia multiplicar, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12, né? Podia escrever assim, 12, raiz de 4.096. Como é que chegou esse 12? É aquela multiplicação aqui, né, pessoal? Ó. Se lembra aquela propriedade? Ó? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, estou escrevendo o índice 12 de 4.096. Com isso, eu sei que eu vou ter que fatorar 4.096. Vamos ver quanto que vai dar. Sei que dá por 2. Metade de 4 é 2. 0, né? Porque aqui 40, metade de 40 é 20. 9 por 2 dá 4 para cada lado, sobra 1. 16 por 2 dá 8. Ainda dá por 2. Metade de 20 é 10. Metade de 4 é 2. Metade de 8 é 4. Ainda dá por 2. Metade de 10 é 5. Metade de 2 é 1. Metade de 4 é 2. Ainda dá por 2. Metade de 5 é 2.
sobra 1, metade de 11 é 5, sobra 1, metade de 12 é 6, ainda dá por 2. Metade de 2 é 1, metade de 5 é 2 e sobra 1, 16 é 8, ainda dá por 2. Metade de 12 é 6, metade de 8 é 4, ainda dá por 2, 32, ainda dá por 2. Metade de 13 é 1, metade de 12 é 6, e ainda dá por 2, dá 8, ainda dá por 2, dá 4, ainda dá por 2, dá 2, e ainda dá por 2, dá 1. Bom, qual é a dúvida? Será que apareceu 12 vezes o número 2 aqui? Ah, por quê? Tem que aparecer 12 vezes para poder simplificar. Ó, porque o índice aqui ficou 12, né? Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Realmente, 12, 2 elevado na 12. Apareceu 12 vezes o número 2. Então posso reescrever isso aqui assim. 12 raiz de 2 na 12. Com isso, simplificando, eu tenho raiz, o 2 sai para fora da raiz, né? Então, tem a resposta aqui que é igual a 2. Do mesmo jeito, a letra B. Você entendeu como é que se fez? O que a gente fez primeiro? Multiplicou os índices. Aqui é índice 2 e aqui é índice 2. 2 vezes 2 é 4. Então, posso reescrever aquela raiz assim. Raiz quarta de 10.000. Tá? E aí a gente vai fatorar esse 10.000. Que eu sei que já podemos começar que ele dá por 2. Metade de 10 é 5. Pronto. Ainda dá por 2. Metade de 5 é 2. Sobra 1, então aqui dá 2.500. Ainda dá por 2 porque termina em 0. Aqui dá 1, aqui dá 2, sobra 1, né? 2 para cada lado, 5, sobrou 1. Metade de 10, 1.250. Ainda dá por 2. Metade de 12, 6. Aqui dá 2, sobra 1 e dá 5. Bom, 625 não dá mais por 2. Vamos ver se dá por 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não dá por 3. Tá? Então dá por 5. Dá 1, sobra 1, 12, dá 2, sobra 2, dá 5. 125 ainda dá por 5. Dá 2, sobra 2, dá 25, que dá por 5, dá 5, que dá por 5, que dá 1. Então, grupos de índice é 4. Então, vamos ver aqui, ó. 2, 1, 2, 3, 4. Isso aqui dá para escrever 2 na quarta. E o 5, 1, 2, 3, 4. Também dá para escrever 5 na quarta. Logo, eu tenho, então, na letra B, índice 4 de 2 na quarta vezes 5 na quarta. Eu tenho, então, tirando esses índices, me sobrou 2 vezes 5 fora da raiz. Então, eu tenho a resposta que é 10. Resposta da 7 é 10. Tá bom? Registra seu nome aí, não esqueça, né? Estamos quase chegando ao final desta correção. Falta ainda número 8, última de hoje, por enquanto. Para A igual a 40, B igual a 25 e C igual a 200, determine o valor da expressão algébrica. Então, tenho aqui raiz quadrada de A, de C, mais A vezes B. Então, vamos colocar isso aqui dentro da raiz. Qual é o valor de C? O valor de C é 200. Então, vou ter 200 mais. Qual o valor de A? O valor de A é 40. Que está multiplicando. Como é que eu sei que está multiplicando? Porque não tem nenhum índice entre as duas letras, né? Então, sempre quando não tem nenhuma operação de matemática, ela está multiplicando. Então, 40 vezes o B. Quanto que é o B? 25. Professor, o que eu faço primeiro? Bom, dentro do radical, primeiro você vai fazer a multiplicação, que é 40 vezes 25. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Deixa em branco. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Você vai ter, então, aqui, 8, 9, 10, o valor de 1.000. Então, vamos ter assim, 200 mais 1.000. Raiz quadrada. 200 mais 1.000, queremos saber a raiz quadrada, então, de 1.200. Como é que eu vou descobrir? Fatorando 1.200. Vamos ver se tem raiz exata.
É par, dá por 2, dá 6. Metade, né? Dá por 2, metade é 300. Dá por 2, a metade é 150. Dá por 2, a metade é 75. Eu sei que 75 dá por 3. A gente já fez esse teste. 2 vezes 3, 6. Dá 25. 25 só dá por 5. Dá por 5. Dá por 5. Termina aí. É raiz quadrada. Se é raiz quadrada, então vamos fazer grupos de 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Sobrou um 3. E aqui o 5 ao quadrado. Posso reescrever então esse 1.200 assim. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Com isso, quem sai para fora da raiz? Este, este e este. Então fica 2 vezes 2 vezes 5. Raiz quadrada de 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Raiz quadrada de 3 é a resposta. Tá? Foi difícil? Pessoal, não é difícil. O grande problema é aquela história. As operações matemáticas. Você tem que estudar a matemática. Tem que exercitar a matemática, né? Se você não exercitar, aí sim, vai se tornar bem difícil, bem complicado. Bem complicado. Mas a base da matemática é tabuada, regra de sinal, saber fazer as operações, fazer uma boa fatoração. Esta é a regra básica. Se você dominar isso, ó, matemática vai ser facinho, facinho, facinho de trabalhar. Tá bom, pessoal? Foi essa a nossa correção, então, né? Espero vocês na próxima aula. Não esqueça de registrar o seu nome aí, né? No chat, uma aula longa, uma aula de mais de 1 hora de correção, tá? Mas uma aula que eu botei no detalhe, né? Detalhe por detalhe ali, conta por conta, né? Pedacinho por pedacinho para ajudar você, tá bom, pessoal? Um grande abraço, então. Espero vocês aí a próxima aula de ao contrário disso nós estamos vendo. Nós estamos tirando o índice do radical, tirando valores de dentro do radicando e a gente vai ver como é que a gente coloca esse valor lá dentro de novo, tá? Vai ser o nosso conteúdo, então, da próxima aula aí para vocês. Um grande abraço, então, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.